seja muito bem-vindo ao Inteligência Online e hoje eu estou com uma nova provocação. E a minha entrevistada, eu acho que eu vou ficar muito provocada com o assunto, né? Importante vocês estarem aqui e, mais uma vez, convidar vocês, aos seus amigos, inscreva-se no canal e participem. Isso é muito importante para a gente. Então, vamos lá. Eu vou fazer a pergunta seguinte. Durante séculos, a humanidade construiu universidades, bibliotecas, centros de pesquisas e formou professores para preservar o conhecimento. E aí chegou a inteligência artificial. Chegou a inteligência artificial e meio que jogou tudo meio por terra, será? Então, eu quero começar com uma provocação. O que continua tendo valor quando a resposta ficou barata? Não sei se eu estou sendo radical, mas vamos saber daqui a pouquinho. Será que estamos vivendo uma evolução tecnológica ou uma revolução sobre o significado da inteligência? E hoje eu chamo para conversar comigo Luciana Nunes. Quem é Luciana Nunes? Ela simplesmente é a pessoa responsável da Unifesa para fazer as relações institucionais da universidade. Muito obrigada, Luciana, por estar aqui. Gostaria que você se apresentasse, por favor. Maristela, obrigada pelo convite. É uma grande honra estar aqui falando com você no Inteligência Online. É muito importante a gente trocar essas ideias, experiências, conhecimentos, né, que é a pauta aí que a gente vai falar. A minha atuação, né, profissional, sou analista de sistemas por formação, mas eu sempre me identifiquei na comunicação, no levantamento de requisitos com o usuário. Eu nunca fui aquela pessoa do back-office, né? Eu sempre fui aquela que estava ali na linha de frente, e eu me formei em uma época em que a exigência, né, era que você fosse um excelente desenvolvedor de software, enquanto formado em análise de sistemas. E isso também sempre foi uma grande questão para mim, porque eu achava que para você desenvolver, construir algo, primeiro você tem que entender o que o usuário quer. E aí o papel do analista de sistemas que eu me identificava, né, nas competências era esse. Mas o mercado não valorizava isso, até que, graças a Deus, que há a evolução de tudo, né? E a profissão, assim como a medicina tem o clínico geral e as especialidades foram cada uma tendo seu protagonismo, de acordo, né, com o caso de cada paciente, a tecnologia também foi para isso, então se entendeu que o papel do analista de sistemas vai além de só programar, desenvolver software, você tem que entender a dor do usuário. Você sabe que eu sou analista de sistemas também, e eu fiquei muito feliz, né, porque eu entendo esse sentimento que você tem, e fico imaginando quando você circula para as instituições, conversa, a tua visão deve ser 360 graus, assim, total, né? Então, voltando a uma questão que a gente traz aqui para o nosso canal, é perguntar, será que a inteligência significa saber responder? Porque aí a gente fica falando de inteligência artificial, né, Luciene? Hoje, qualquer máquina responde, né? Então, o que passa a significar ser inteligente? E aí, você, novamente, provocando você, um analista de sistema, porque eu me lembro que as pessoas achavam, pelo fato de a gente trabalhar com tecnologia, sabia mais que todo mundo, né? Então, eu nunca achei que são as respostas que mudam o mundo. Eu sempre achei que são as perguntas. Então, respondendo aí o que você falou, a sua provocação, eu não acho nunca que a inteligência artificial vai substituir a inteligência humana. Porque tá aí o nome, né? O humano, ele tem a criatividade, ele tem os seus hemisférios, o direito e o esquerdo, que o direito das emoções, o esquerdo da racionalidade. A inovação nasce, né, lá na criatividade, no hemisfério direito, depois vai para o hemisfério esquerdo. Então, eu nunca vou achar que essa inteligência artificial vai substituir essa grande máquina que é o cérebro humano. Mas, sim, aí a gente volta. O ser humano ficou meio preguiçoso, né, Maristela? Ao longo dos anos. Então, eu te digo que tem algumas capacidades humanas que realmente a inteligência artificial faz bem melhor.
Por quê? Dado o ser humano ter se acomodado, ter ficado na zona do conforto e fazer mais do mesmo, a máquina faz com maior assertividade. Então, acho que ela nunca vai substituir a inteligência humana, do ser humano, que quer utilizar a sua potencialidade dos seus hemisférios. Agora, aqueles seres humanos que são mecânicos, automáticos, óbvio, a inteligência artificial faz bem melhor. Então, aqui na empresa, eu converso muito com minha equipe e falo com eles, olha, se eu te pedir uma atividade, uma tarefa, e você jogar na IA e me entregar o que a IA fez, é mais barato eu contratar a IA. Não. É claro. Então, a IA, ela é uma ferramenta que a gente tem que saber fazer as perguntas, o prompt, né? A gente tem que ter o repertório para ela nos ajudar. E vai entregar realmente um resultado numa agilidade, num tempo que é recorde. No entanto, tem que se ficar bem claro, seres humanos que querem, eu digo que querem ir pelo caminho mais fácil, existe o caminho fácil e o certo. O fácil é aquele que você joga na IA e dá o trabalho lá, o relatório. E deixa a IA fazer por ela mesma. Então, nesse caso, eu prefiro a IA. Então, eu quero os seres humanos que trabalhem comigo, os profissionais, mas que utilizem do seu potencial criativo, do seu potencial, da sua inteligência humana. Então, é o potencial da inteligência humana que a gente está falando aqui. Quando você fala de preguiça, eu estava conversando sobre quem criou a inteligência. Imagina o seguinte, quem criou a inteligência artificial tinha preguiça. Não, sério, porque o algoritmo é fantástico, né? Mas pensa bem comigo, na verdade, a pessoa queria diminuir o trabalho que ela tinha. Se lembra quando se criava aquelas bibliotecas para facilitar a programação? Você pegava, né? Fazia a herança, enfim. Uma coisa interessante que a gente começou a conversar, logo antes de começar a gravar, você falou que aprendeu a dirigir primeiro. Né? Você foi, aprendi a dirigir. Depois, eu tirei a minha habilitação. Você acha que as pessoas, nesse momento que a gente está vivendo, o que vai acontecer? O mundo vai, onde a IA entrega conhecimento instantâneo para qualquer um, essa experiência vivida antes da teoria continua tendo uma vantagem competitiva? Ou a IA meio que nivelou isso também? Você acha? Com certeza, a experiência, porque a experiência, o caminho, até quando você fala uma pessoa experiente, eu digo, ela falhou bastante. Então, a IA não vai substituir isso, porque a IA vai te dar o caminho, teoricamente, perfeito, baseado nas informações que você entra. Então, que você dá o prompt. Então, o que acontece? Pessoas com pouco repertório, é igual um artigo científico que você lê e vê que o estudante ele entrou com repertório zero, ou um repertório muito frágil. E aí a IA vai combinar lá todas as informações que ela tem e vai te entregar daquele caminho dela, que é o caminho, vamos dizer, o caminho mais curto, o caminho que tem lá na grande base de dados dela, só que ela não vai trabalhar a partir do seu repertório, da sua experiência. Então, quando eu pego um artigo de um estudante, eu já sei se a IA só formatou e ela foi coautora com ele, ou se a IA fez tudo sozinho e é só uma pesquisa bibliográfica que ele pediu a IA para fazer. Então, assim, respondendo à tua pergunta, eu sempre acho que a experiência ela é o caminho em que vai te entregar algo potencial, porque ela te permitiu falhas que você vai conduzir ali o teu prompt para evitar que venham, por exemplo, conteúdos, informações que não estão condizentes com o teu cenário, com o teu contexto. Então, acho que o contexto diz tudo, sabe? Então, a experiência diz tudo para mim, porque ela te permitiu falhar, é por isso. Então, o IA para você significa aprender também. Isso, aprendizagem de máquina mesmo. Assim, a IA, para mim, eu olho a IA como uma grande parceira. Então, e ela aprende com a gente mesmo, né? Tanto que, vamos pensar, você é um tutor de alguém. E se você não tem bons hábitos, bons costumes, bons valores, bons princípios, esse seu tutorado, né, ele vai ficar raso, né?
Então, tem pessoas que são, eu brinco, que são um oceano de conhecimento com um palmo de profundidade. Se ele só tem um palmo de profundidade, ele fala sobre tudo, né? São os experts hoje da internet que fala sobre tudo, mas com um palmo de profundidade. Ele não aprofunda, porque ele não tem repertório para aprofundar. Então, se você for treinar a tua IA com esse palmo somente de profundidade que você tem, vai ser algo muito raso, entende? Então, assim, eu a vejo como uma grande parceira. E sim, quando ela me traz ali, né? Eu dou os contextos para ela e ela me traz ali a interpretação, tudo que ela tem ali, na grande base dela, eu acho que fica incrível. Então, às vezes você pensa em algo, esses dias eu fiz um teste, para você ver o exemplo da experiência. Existe a teoria do possível adjacente, que é muito utilizado na inovação. Porque, na verdade, quando a gente fala assim, nossa, deu aquele estalo, eureka, aquele feeling, na verdade é só que combinou nas tuas estruturas cognitivas processos, repertórios que você tinha, e estava como um Lego, estava faltando uma informação, uma peça para encaixar. Quando encaixou aquela peça, você fala, caramba, é isso. Esse caramba é isso tem um nome. É a teoria do possível adjacente. Que, ou seja, a inovação nasce quando você faz essas conexões. Aí, eu esqueci o nome dessa teoria, mas eu peguei e fui lá na IA e coloquei, olha, o que acontece quando eu tenho estruturas cognitivas prévias que elas vão se encaixando e eu consigo ter caminhos para uma solução. Aí a veio e disse, olha, essa é uma teoria chamada teoria do possível adjacente. Então, eu acho isso incrível, porque ela me trouxe os referenciais teóricos, ela é uma base para a inovação, muito legal, porque aí eu dei o quê? Cientificidade, né? Tornei aquilo que eu sabia que fazia sentido, mas tinha que ter um nome para aquilo, para eu poder também conversar e convencer, né? Porque não é só conversar, é convencer. Então, eu acho que a experiência fala muito, porque a experiência e essa pergunta que eu fiz vem bem mais da minha atuação enquanto especialista em EAD, que eu tive que estudar teorias da aprendizagem, e aí as estruturas cognitivas, conhecimentos prévios, tudo isso, mas eu queria encaixar isso com o quê? Com inovação, que é o mundo que eu vivo hoje. E aí tem uma teoria similar a isso na inovação? Tem, se chama possível adjacente. Aí há uma grande parceira. Eu expliquei a ela como é que funcionava isso nas abordagens pedagógicas, andragógicas, e ela veio e disse para mim. E isso que você me perguntou, se a experiência conta, ela conta porque ela se chama hoje, no mundo dos adultos, né? Para além da andragogia, que é a educação para adultos, vem a eutagogia, que é você aprender aquilo que te interessa. Então, a experiência vir antes da teoria é a eutagogia. Eu preciso aprender a dirigir, porque eu preciso me deslocar, e aí eu preciso, mas eu não quero, e eu preciso aprender a dirigir o quê? Carro. Então, é carteira B. Preciso aprender a dirigir o quê? Moto. É carteira A. Eu preciso dirigir um caminhão. Por quê? Porque é eutagogia. O que você precisa? E aí você vai ver que para dirigir caminhão você tem que ter uma carteira antes. Então, assim, enfim, tudo tem nome, sabe? Mas a teoria, ela dá o suporte àquilo que você já viveu e é uma necessidade tua. Então, isso se chama eutagogia, que é aprender aquilo que você precisa. Assim, você falando, eu fico lembrando, depois que a gente vai falar um projeto que você tem aí, tem mais de um projeto, né? Eu fiquei encantada de ver os seus projetos, tá, Luciana? E se mostra como você é a pessoa voltada para a inovação mesmo, na prática, né? Não tem aquele discurso, pô, vou inovar, não. Você bota a mão na massa e vê o que acontece. Eu queria aproveitar, assim, você acha, então, que existe uma nova forma de aprender? Claro que está todo mundo discutindo o Plano Nacional de Educação, o novo plano, está todo mundo dizendo que a escola tem que olhar para o entorno, tem que atender, né, o desejo que existe, mas você ainda tem um currículo tradicional, tem um monte de coisa que ainda está, a gente ainda faz referência ao passado. E aí eu estou entendendo que você olha que a pessoa tem que estudar aquilo que ela tem necessidade de aprender, não uma imposição. E você acha que a inteligência artificial vem complementar isso tudo? Com certeza. Ela é uma grande aliada.
é uma ferramenta potente, porque, gente, você imagina, você deu o exemplo aí das IDEs, né, que eram aqueles frameworks que antigamente as pessoas tinham que desenvolver um software, tinha que codificar ali num bloco de notas, um software tipo um bloco de notas, uma caixa vazia, né? Ou um prompt do DOS lá, aquela tela preta. Você mesmo, isso aí. Aí você veio e falou, os preguiçosos, e eu amo os preguiçosos, porque os preguiçosos, eles são super criativos e inovadores. Qual a diferença? É que o preguiçoso, ele precisa de pessoas que virem e falem assim, olha, tua ideia é incrível, vamos desenvolvê-la? Porque o preguiçoso é muito bom para ter ideia, porque ele quer sempre o caminho mais curto. E aí, ele se debruça em pensar como eu vou encontrar esse caminho mais curto. Para ficar independente. É isso mesmo. Só que ele, nem sempre o preguiçoso é desbravador, é pioneiro. Ele precisa de outras pessoas junto com ele que falam assim, então, bora lá, vamos pegar essa ideia que nasceu lá do teu lado direito, do teu cérebro, e vamos desenvolvê-la, que aí isso aí vira uma inovação, desenvolvimento e tal. Então, o que acontece? Quando eu pego esse exemplo das ideias, dos frameworks, que facilitou pra caramba, aqueles códigos que a gente chamava do CRUD, né? Incluir, excluir, alterar e consultar. Pô, isso aí dava o maior trabalho para o programador para ficar criando lá um cadastro para incluir, para excluir, para alterar e consultar. Aí veio o preguiçoso e falou, caramba, vamos criar, então, isso aí já automático, porque você já arrasta lá o componente e você cria esse cadastro, então você cria um software muito rápido. A inteligência artificial, pô, ela vem nessa pegada. Então, o que acontece? Mas só que eu tenho que entender o meu sistema, eu tenho que fazer a modelagem dele. Então, tem lá o incluir, excluir, alterar e consultar de quê? De qual sistema? Que vai atender a quem? Que é o 5W2H. O quê, por quê, quem, quando, onde, como. Então, se eu tenho essas informações para entrar na IA, cara, é muito mais agilizado. Então, assim, eu acho que ela é assim, nós estamos na revolução, né? Ela é um caminho sem volta. Só que, para quem não quer consumir energia para pensar, ela é um perigo, porque ela vai substituir essas pessoas que não querem despender energia para pensar, para raciocinar. Porque hoje as empresas estão precisando de eu digo que são filósofos da tecnologia. Porque o filósofo ele faz as excelentes perguntas. E ele faz as excelentes perguntas. Eu acho que você está falando com emoção, isso que é bacana. Eu acho que eu entendo você, até porque eu estou usando direto, Ian. Isso, então, assim, o filósofo da tecnologia é aquele cara que faz as perguntas do porquê isso é desse jeito, porque não é daquele jeito. E aí a IA vai te ajudar te dando respostas. Olha, isso é desse jeito porque é ancorado nessa teoria tal, que teve esses experimentos tal. Mas tem aí, isso dá o suporte. Mas se você pegar, por exemplo, as teorias do Oceano Azul, o Oceano Azul explica exatamente coisas que ninguém pensou ainda, que são as inovações disruptivas, que são os oceanos que não são vermelhos, que está lá cheio de competitividade. É você criar uma inovação que você não tem competitividade. Então, assim, para trabalhar o Oceano Azul, eu acho que a IA é ótima, porque você começa a fazer as perguntas, ela vai te dando caminhos, e você pode chegar a um produto inovador que aquela combinação, ninguém pensou nela. Eu tenho medo. Eu vou falar para você o medo que eu tenho. Eu acho que é tudo muito encapsulado. Então, quando a coisa é muito encapsulada, isso me assusta. Sempre foi assim para mim. Por exemplo, eu sou da época do DOS. Ok. Olho para o Windows é tudo encapsulado, quando dá um problema, logo no início, né? Lembra? No início de tudo, era desesperador. Então, isso meio que me assusta. Hoje você já tem mais recursos para olhar o Windows de uma outra forma, enfim. Mas isso meio que me assusta, essa coisa meio encapsulada. Você fala que você dá uma definição para IA, e aí o meu ponto de vista, tá? Eu tenho feito com a IA instruções em que eu possa dominar se ela não executar. Perfeito. Direito. Então, e aí eu acho que é um pensamento que as pessoas têm. Como elas ficam preguiçosas, né? Vamos falar do preguiçoso, já que o preguiçoso entrou no tema.
É assim, porque você trabalha com muito aluno. E Sim. aí, quando o aluno vai lá, manda gerar um código, faz o form, usa o HTML, faz o PHP, usa o Python, cria tudo. Será que ele está entendendo bem aquela linguagem que ele está usando? Ah, mas ele está definindo o processo. Será que ele não precisa entender a linguagem a fundo? Então, essa é a minha questão, que eu acho que é o medo que as pessoas têm. Porque você tem que. A gente está conversando isso no nível que todo mundo que a gente usa, pensa. Mas será que as pessoas, a população vai estar acostumada com esse tipo de pensamento? É essa questão também que a gente tem que pensar. Você acha que as pessoas vão estar entendendo que tem esses dois momentos, que essa facilidade que a IA dá é porque você tem muita informação, muita experiência e você sabe tratar com isso. Será que a maioria das pessoas tem muita informação, muita experiência para tratar com isso? Não, não tem. E aí que está a diferença. Eu acho que as empresas, por isso que eu estou falando, né? As empresas, depois da IA, principalmente empresas de tecnologia e as organizações exponenciais, elas vão estar nascendo aí novas profissões baseadas nisso. Então, o que, que acontece? Eu preciso ter agilidade. Então, se eu tenho lá a minha equipe, se 70% da minha equipe, para eu ganhar agilidade, eu vou utilizar a IA, tendo lá alguns prompts que já estão prontos, e a minha equipe, vou focar que ela pense nas perguntas que são baseadas na modelagem. Então, essa equipe tem que ser muito focada, obcecada na experiência do usuário. A partir do desejo do usuário, essa equipe utiliza as bibliotecas do que já tem para gerar os códigos, mas 30% dessa equipe tem que ser de experts, porque eu gerei os códigos, e aí esse expert, que são os engenheiros realmente, que é o pessoal do back-office. Então, o que, que acontece? Não dá mais para eu ter aquele cara mais ou menos no back-office. Eu vou ter que ter engenheiros muito potentes no back-office. Mas nem todo mundo vai ser esse cara, o escovador de bits agora, nem todo mundo vai ser esse cara. Então, vou ter que ter realmente esses experts ali no back-office. Mas, para ganhar agilidade, parte da minha equipe, desde que entenda muito do desejo do usuário e eu trabalhe de forma colaborativa, vai dar certo. Agora, eu não posso exigir que todo mundo seja expert no back-office, porque isso são perfis mesmo. Aquela pessoa que tem o perfil do investigador. Então, no meu back-office hoje, eu vou ter que ter a pessoa que seja realmente o estudioso para poder depurar o código, entender a construção daquele prédio ali. Mas eu para ganhar agilidade, eu vou ter também na minha equipe aquelas pessoas obcecadas na experiência do usuário e elas próprias podem gerar esses códigos que já estão ali pré-prontos. Então, assim, você vai ter... O desafio vai ser para os RHs. O desafio vai ser para os recursos Você humanos. delegou. Isso, eu deleguei. O recurso humano, que já não dá mais para o recurso humano de Você TI. delegou. Eu estou a pessoa do RH que se estiver ouvindo aí, ó, delegado para você resolver esse problema. E o recurso humano de TI já não pode mais ser um recurso humano universal. A gente vai ter que ter recursos humanos, profissionais de recursos humanos, expert, né, em ir no mercado e trazer os melhores profissionais de acordo com os papéis que a empresa espera. Vai ter que ter um alinhamento estratégico muito forte. As empresas já não podem mais fazer o seu planejamento estratégico de uma forma só pro forma, só para ele existir como documento. Ela vai ter que realmente se debruçar. E aí eu concordo com você que o RH vai ter mais trabalho. Isso aí eu estou fechada. Eu acho que é isso mesmo. Aproveitando, você tem uma linha, e aí eu queria falar sobre a sua linha que você atuou no Exército Brasileiro, né? E aí, quando eu vejo você falar essas coisas, eu fico me lembrando dessa linha, porque te deu a sua experiência conta muito. Porque tenho certeza que você deve ter trabalhado com muita metodologia e conseguiu aplicar, né? Porque é diferente. Eu acho que quando você trabalha em ambientes que entende que metodologia, processos precisam ser realizados, que precisam ser aceitos, né? E também tem isso.
é completamente diferente. Então, eu queria que você falasse um pouquinho aí e depois falasse do seu projeto que você tem aí, levou, que você chama do Concurfix, é isso? Isso, Concurflix, isso. Mas antes me fala dessa experiência e depois a gente entra lá na metodologia usada no Concurfix. Então, eu fui oficial técnico temporário do Exército Brasileiro de 2006 a 2014. E a minha grande experiência foi no Departamento de Avaliação Educacional do Exército, que ele é como se fosse o MEC do Exército. Ele é chamado de DSEX. E ele é o órgão supremo das mais de 120 escolas militares. E aí você imagina o seguinte, né? Como as Forças Armadas e as Forças Auxiliares, a metodologia de ensino deles, a sistemática de avaliação tem que ser algo muito explícito, muito compreensível, mas, ao mesmo tempo, muito estudado e amparado cientificamente. Porque você imagina o seguinte, você trabalha meritocracia dentro dessas organizações. Sim. E aí, você, Maristela, está fazendo um curso, vamos pegar o exemplo, né? Está fazendo um curso para sargento e a tua escola é no Rio de Janeiro. Só que eu vou estar fazendo um curso para sargento também numa escola lá no Rio Grande do Sul. Só que a nossa classificação, ela é uma só. Não tem classificação Rio de Janeiro, não tem classificação Rio Grande do Sul. Como é que Maristela, que vai estudar numa escola do Exército no Rio de Janeiro, Luciana, que vai estudar numa escola do Exército no Rio Grande do Sul, como é que elas vão ser classificadas no final, numa única turma? E aí, imagina que como isso tem que ser transparente. E quem aplica essa metodologia, quem constrói, são profissionais especializados em educação e avaliação da aprendizagem. Então, o Exército tem profissionais de educação, pedagogos potentes, psicólogos potentes, porque ele faz também a avaliação socioafetiva, que hoje né, o Exército é o chave, que é por capacidades. Mas você imagina o seguinte, quem constrói toda essa metodologia são profissionais formados naquela área. Mas quem aplica são instrutores. Então, você é uma oficial da área, por exemplo, de comunicações, você entrou lá pela Academia Militar das Agulhas Negras, você escolheu a tua arma comunicações e você vai ser instrutora do curso de comunicações para sargento do Exército. Um exemplo, lá no Rio Grande do Sul. Você é instrutora, você não tem formação na área de educação. Você tem formação militar para ser oficial da arma de comunicações, que é uma arma do Exército. Mas você vai ter que aplicar na metodologia de ensino, nas tuas aulas, você vai ter que preencher todos os documentos e você vai ter que aplicar a sistemática de avaliação da aprendizagem de forma que você seja o máximo justa, porque essa classificação vai ser nível Brasil. E aí, você é uma instrutora. Você não é profissional de educação, você não é um professor. Por isso, que aí o que eu estou dizendo é que essa metodologia ela é muito robusta, porque aí ela é transparente que o instrutor Maristela e o instrutor que vai estar no Rio de Janeiro e que vão formar sargentos da mesma arma, no final vai ter uma classificação única, não vai ter uma classificação, não vai ter um número 1 no Rio Grande do Sul e um número 1 no Rio de Janeiro. E aí as casas decimais para fazer o desempate. Nossa. Aí isso, e aí o que eu te digo? É muito bacana isso, porque aí realmente você trabalha o mérito e você trabalha a equidade. Você trabalha a equidade e o mérito. Então, vamos pensar, concurso público e os exames, Enem é ou não é mérito, gente? Aí você fica falando, é um exame, ele mede o teu momento. Você vai lá e faz uma prova e ele vai medir, vai fazer um raio-x do teu momento. Você pode estar num péssimo dia e você vai ter uma péssima nota. E aí a gente fala, então a educação, a gente fica com esse romantismo, só que na prática a vida é meritocrática. As empresas são meritocráticas. Os concursos públicos são meritocráticos. Os exames, o ENAD, o Enem,
o E na média, é tudo meritocrático. Aí olha que loucura, a gente cultiva a educação da liberdade, só que a verificação e o teu progresso dentro desse sistema é meritocrático. E aí, o que eu fiz? Peguei essa metodologia, o Concurflix, ele tem um Flix, né, por conta de Netflix. Quer compartilhar ele para a gente? Olhar um pouquinho quando você fala? Seria super legal. Eu peguei essa metodologia, né, a minha experiência, na verdade, eu não peguei a metodologia do Exército, eu peguei a minha experiência enquanto professora da área militar e professora do meio civil e construir essa metodologia baseada na minha experiência para estudar para concurso público. Então, o que a gente fez? Aqui é um portal que tem lá... Aqui ainda não é o portal, né? Aqui é a página que explica sobre os concursos que estão abertos. Então, eu quero saber sobre esse concurso aqui, por exemplo, da Prefeitura de Saquarema. Eu vou entrar aqui, ele vai ter o edital. Então, até aí é igual à concorrência. É uma página informativa. Beleza. Aí, onde que está a metodologia? A metodologia, porque até aqui, então, eu vejo lá os concursos que estão abertos, quais são as exigências deles. Essa metodologia, ela virou a plataforma Concurflix Study. O que a gente fez aqui? Aqui é Python, né? Com banco de dados compatível com ele, e inteligência artificial, porque peguei toda essa minha experiência, ouvi mais pessoas do meio que tenta concurso público, suas dores, suas frustrações. Então, a gente fez um mapa de empatia. Que legal. Conectei com aquela metodologia do mérito, porque não podemos romantizar. Concurso público é mérito, vestibular é mérito, Enem é mérito. E a gente colocou aqui dentro. Vamos voltar antes da IA. Sem IA, você não conseguia realizar isso, né? Não, porque sem IA, o que eu tinha que fazer, eu conseguia. Mas deixa eu te explicar como é que eu conseguia. Demorar muito mais tempo. Isso, eu consegui fazer isso para minha dissertação de mestrado, em 2023. O que eu tive que fazer? Trabalhei com um público específico. Aí eu tinha que olhar tudo isso. Eu usava o Kahoot para eles fazerem as questões. Aí eu olhava os relatórios do Kahoot. Aí, com base nos relatórios do Kahoot, eu ia lá e verificava na metodologia qual eram os teus pontos cegos ou as tuas lacunas de aprendizagem. E eu, professora, tinha que te dar o feedback individualizado, Maristela. Óbvio que eu fiquei sem fôlego. Porque se eu tivesse 30 estudantes, eu tinha que fazer isso individualmente, que cada um tem um percurso. Sim. E aí a IA veio, eu coloco a metodologia ali dentro dela. E ela vai desenhando eles. O teu percurso. Então, é aí que eu digo, mas olha só, eu dei o contexto, eu dei o repertório, eu cruzei as informações dos acadêmicos, das teorias da aprendizagem, da avaliação de aprendizagem, do conhecimento científico, e algumas teorias dessas são utilizadas, porque o Exército Brasileiro, a Aeronáutica, Marinha, todos eles aportam teorias, mas teorias que são meritocráticas. E aí, quando você está preparando para concurso, para exames, você tem que ser meritocrático. É um desafio, né? Engraçado, você está o tempo todo desafiando, né? Olha, inovação. E aí, o que acontece? Foi muito legal para mim, porque quando eu fui fazer o mestrado em inovação numa universidade americana, o meu modelo mental mudou, Maristela, porque nós não somos educados para falhar. A falha no nosso sistema de ensino brasileiro, ela é vista como punitivo, como você é um fraco, você é frágil. É ótimo você falar isso. O sistema de ensino brasileiro ele é punitivo para quem falha. E o americano, ele aplaude quem falha, porque ele aplaude quem vai para a arena e testa, e treina. E se fica vulnerável mesmo, mas que ele vai aprender. Então, por isso que eu estou te falando. Por que eu valorizo quem tem experiência? Porque ele falhou muito. Essa ferramenta é a menina dos seus olhos. Eu já percebi isso, porque ela vem trazendo toda a sua bagagem e vem consolidando tudo. É isso que eu percebo nessa ferramenta, né? Pode ser que eu esteja enganada, você me corrige. E a outra coisa que eu vejo, você acha que
a educação do futuro, como é que ela vai ficar, assim? Porque a sua ferramenta está muito de encontro àquilo que as pessoas desejam, inclusive dentro dos institutos federais, né? Que é você olhar a pessoa individualmente, dentro do contexto dela, para que ela possa ir aprender e ir evoluindo dentro do contexto dela. E ela veja a educação como benefício. Como é que você acha que vai ser o mundo do futuro, né? O passado não vai existir mais, e como é que vai ser isso? Então, quando se trata de educação, a gente vai ter que ter uma mudança que demora mais a chegar em sistemas de ensino como o nosso, em que a gente ainda empodera muito o diploma, Maristela. Então, a gente empodera muito o professor, o cátedra. E eu entendo, enquanto professora, estou no meu local de fala de professora, que a gente tem que ter o duplo protagonismo. É o docente junto com o estudante, mas aqui, juntos, é equipe, é time, não tem disputa, tem papéis. Eu estou no papel de professor, de mediador, de mentor, você está no papel de estudante, de pesquisador, de investigador, mas a gente vai atuar juntos, a gente vai descobrir os fenômenos juntos. Eu não vou ter vergonha de te dizer que sobre isso que você está me perguntando, eu não sei. A gente ainda é muito vaidoso e orgulhoso enquanto docente. Então, assim, Parece que isso está mudando um pouco, não está, não? olha, assim, um pouco. Só um pouco. Nós ainda precisamos evoluir muito em relação a isso, nós precisamos entender que é junto. Então, a gente vai ter. E também o estudante, porque hoje ele vai no Google, ele vai na IA, e o conhecimento está lá. Agora, e a aplicação desse conhecimento para tornar ele útil? E as formas que esse conhecimento pode ser validado para dar uma hipótese que é esperada pelo estudante, para dar um caminho totalmente novo. E que a gente vai poder, a partir daquele caminho novo, tirar novas conclusões, novas hipóteses. Então, assim, eu acho que a gente vai ter que trabalhar em equipe, vai ter que ser colaboração, comunidades. O futuro da educação é a gente trabalhar a colaboração. A educação, para mim, eu acho que é a solução de quase tudo. Isso, a educação, o ensino não. Calma, porque educação e ensino são diferentes. Então, assim, o futuro da educação é essa educação em que a gente trabalha junto, em que a gente colabora, em que a gente permuta. O ensino, conforme os indicadores que os sistemas máximos de ensino querem, complica você fazer educação. Como é que você imagina hoje o jovem que tem 15 anos? Você trabalha com jovens também, né? Também. 15 anos, quando ele tiver 30 anos, quais habilidades serão indispensáveis para ele continuar relevante? Bom, eu acho que nesse jovem de 15 anos, nós temos que instigá-lo, quando ele chega no primeiro ano do ensino médio, a perguntar, a questionar. Porque esse jovem que ele vai ser de 30 anos, esse profissional de 30 anos, tem muito a ver com o jovem com o adolescente que ele foi. A gente tem que incentivá-lo a ser pesquisador, a ser curioso. A curiosidade não é estimulada no sistema de ensino. Então, por isso que eu estou falando, ensino e educação é diferente. Se ele não for questionador, ele vai ser alguém que vai ser substituído pela máquina lá com 30 anos, porque ele não aprendeu a questionar o porquê das coisas. Então, eu acho que disciplinas como filosofia e outras que libertam a mente, elas voltam a ter um protagonismo muito importante. Para alguém que está assistindo a gente, né? Se essa pessoa, né? A partir de tudo que você já colocou aqui, qual seria um primeiro passo hoje para as pessoas mudarem esse pensamento que elas hoje têm? Assim, uma dica, uma indicação. Isso. O primeiro passo é a gente rever o sistema de ensino brasileiro. Porque se você olhar os nossos indicadores, eles são péssimos em relação ao mundo. Você está olhando a instituição, mas eu estou falando pessoa. Vamos lá, vamos olhar para a pessoa. Hoje eu ouvi tudo que a Luciana falou, e aí eu
Como é que eu começo, assim, mas da forma mais simples que você acha? Ok. Eu começo aplicando. Aplicando o quê? Eu preciso aprender algo. Então, eu quero ter o conhecimento útil. Para quê? Então, eu preciso entender por que eu faço o que eu faço. Então, e como, onde eu estou e para onde eu quero ir. Então, por exemplo, eu quero. Onde eu estou? Eu estou estudante do ensino médio. Para onde eu quero ir? Eu quero ser um médico. Bom, aí agora, onde eu estou? Estou estudante do ensino médio, da escola pública, e eu quero ser um médico. O que que eu consigo, com esse contexto que eu tenho, como eu chego lá e passar para uma faculdade de medicina? Então, eu vou entender, primeiro eu tenho que entender onde eu estou e para onde eu quero ir. Aí eu vou ver quais ferramentas eu tenho, o que que me potencializa e o que me fragiliza. A verdade é que a gente não quer ter esse consumo de energia de pensar e planejar, porque pensar e planejar, Maristela, e quanto mais você investe dando concretude ao teu planejamento, a tua execução, é óbvio que vai ter falhas, porque na execução não está tudo sob teu controle. Mas quanto mais você perguntar, você questionar, você pesquisar, só que a gente não é assim. A gente quer já ir para a execução sem ter pelo menos um plano mínimo. É assim, eu tenho que ter pelo menos um mapa. Pode não ser um mapa completo, até porque eu não conheço todo o território, mas tem que ser um mapa para eu dar meus primeiros passos. E nós não somos assim. Então, assim, também critico isso. Olha, eu valorizo a experiência, mas eu não estou te dizendo que porque eu parto para a experiência, eu não tive um planejamento. Tive. Ele pode não ser um planejamento detalhado, porque eu não tenho todas as variáveis, mas ele é um plano. Você tem que ter um plano. E falando de plano, aproveitando, eu quero falar de um plano que você tem aí. A gente está indo já para os finalmente, né? Você tem hora ali, mas, enfim, me diz aqui que você tem um projeto, a gente nem precisa citar, mas é um projeto que eu olhei e achei arrojado. Isso. E esse projeto, ele envolve, e eu gosto muito da ideia do projeto, ele me reporta aos institutos federais também. Você desenha ele de uma maneira que você vai medir o sucesso dele, como fosse um MVP também. Você vai fazer um MVP desse projeto e vai ver o que vai acontecer. Isso. Esse projeto, ele é o chamado coworking social, ele é exatamente isso que eu te falei, ele é o plano mínimo. Então, ou seja, é por isso que ele precisa, mas ele é coworking social, porque ele precisa de fomento governamental. Porque ele é um projeto de. Tá aparecendo aí na tela? Tá ótimo, tá aparecendo. Tá bom. Então, ele é um projeto de transformação, ou seja, ele tem um ciclo mínimo de 6 meses e a gente vai trabalhar com o foco, tá? O foco são as classes populares. Então, quando eu falo, olha, eu tenho que saber onde eu estou e para onde eu quero ir. Você vai entrar aqui nesse funil e você vai dizer o seguinte, olha, eu quero ter uma formação técnica de alta demanda porque eu preciso, eu sou um jovem, mas eu preciso de renda para eu poder sustentar a minha família ou sustentar a mim mesmo. Então, eu preciso de uma formação técnica de alta demanda que eu possa trabalhar empregado, CLT, ou eu possa trabalhar por conta própria, autônomo, empreendedor. Você vai entrar nesse eixo aqui, formação técnica de alta demanda. Não, olha, eu sou um jovem que eu adoro tecnologia, eu adoro gamificação, eu sou um jogador de videogame expert, e eu gosto demais de tecnologia, e eu quero ir para o eixo tecnologia, mas eu sou estudante também do ensino médio, eu iniciei a universidade agora, você vem para o eixo inovação e digitalização. Não, olha, eu quero concurso público, você vem para o eixo Concurflix. Ou eu tenho ideias, eu tenho aquele perfil de quem quer empreender e inovar. Eu venho para a formação empreendedora. E aí, o que, que acontece? Eu entrei nesse funil. O transversal você vai ter as habilidades socioemocionais, que é aí que eu acho que é na cabeça da pessoa que está tudo, que está o destravar e também está a trava. Então, aqui o nosso objetivo é destravar, é te levar ao teu potencial único, te estimular que você descubra, se encontre com o teu potencial único, e você pode, dentro desse eixo aqui, olha, eu fiz inovação e digitalização e agora eu quero empreender. Então, eu posso também
fazer outros eixos. Não encarecer muito o projeto, ele tem muito um foco em empregabilidade. Foco em empregabilidade é renda. A Luciana tem muitas responsabilidades, né? Eu quero fazer um bate-bola. Beleza, Tá? vamos lá. Eu vou falar uma palavra e você faz a composição. Combinado? Beleza, tranquilo. Então, vamos lá. Educação. Educação, colaboração e protagonismo, duplo protagonismo. Colaboração e duplo protagonismo. Inteligência. Inteligência. Humana. Criatividade. Emoções. Disciplina. Consistência. Hábito. Consistência. E hábito. Empreendedorismo. Riscos, desafios e realização. Universidade. Rever conceitos. Professor. Mentor e reinvenção docente. Brasil. Potência. Futuro. Colaboração. Comunidades. Então, a gente termina aqui nessa reflexão junto com a Luciana, provocando todo mundo. Tem gente que vai. E aí eu faço uma chamada para todo mundo, né? Que daqui a 10 anos, a inteligência artificial talvez vai escrever melhor, a gente acredita, né? Traduza melhor, programe melhor, faça diagnósticos melhores, produza projetos melhores. Mas existe alguma característica humana que você acredita que jamais poderá ser automatizada? Com certeza. Exatamente a nossa criatividade, as nossas emoções. Jamais, jamais. A IA pode. Você vai ter aí agora, para democratizar, inclusive, né, o acesso à saúde mental, as IAs têm aí IAs sendo treinadas para ser o seu terapeuta, o seu psicanalista. Mas essas IAs, elas vão buscar o que os grandes especialistas, né, que fundamentam essas áreas falaram, Winnicott, Lacan, Freud, mas jamais a IA vai te olhar no olho como um amigo e te ouvir, e mesmo que ele não tenha todo esse repertório, ele vai falar, vai te abraçar, vai te dar aquele aperto, porque que vale mais do que 1000 palavras, e dizer, eu estou aqui. Isso a IA não vai fazer. Então, as emoções, né, e o potencial infinito humano, a IA não vai ter. Bom, Luciana, muito obrigada. E eu deixo uma outra provocação aqui, né, para quem está ouvindo a gente. O que existe em você que nenhuma inteligência artificial conseguirá substituir? Uma reflexão para você que está com a gente aqui. Luciana, muitíssimo obrigada. Adorei, tenho vontade de ficar continuando horas aqui, porque eu acho que você abriu vários leques de várias caixas. Muito interessante. E aí, assim, eu desejo que todo mundo que esteja assistindo Inteligência Online se inscreva no canal, participe, comentem, faça provocações. Se inscreve, tá? Um grande beijo. Luciana, muito obrigada. Obrigada pelo teu tempo, obrigada pela tua gentileza, pelas informações que foram maravilhosas. E sucesso sempre! Mari, eu amei estar aqui com vocês. Assim, o Inteligência Online, pessoal, vamos bombar esse canal aqui, porque esse é um espaço bem democrático e que vai nos despertar muitas reflexões. A gente precisa refletir, perguntar, pessoal. A gente precisa se questionar. Então, assim, esse é um espaço que eu amei e conta comigo sempre, tá, Maristela? Um beijo, parabéns aí pelo seu projeto, muito sucesso para você. Muito obrigada. Beijo grande. Beijo, querida.